Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Fé em Letras. Antes de começar, aquele recadinho especial. Se você está curtindo o nosso conteúdo, não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. É isso aí. Ah, e claro, compartilhe esse deep dive com seus amigos que também se interessam por esses temas. Boa! Quanto mais gente, melhor. E para nos ajudar a escolher os próximos livros, deixem aqui nos comentários as suas sugestões. Hoje vamos mergulhar em um tema super atual e vamos combinar bem complexo, um perdão. Para nos guiar nessa jornada, temos a obra Perdoar, do Timothy Keller. Ele usa cada história como uma lupa para entendermos melhor o perdão. O Kelly tem um jeito único de conectar histórias reais com reflexões profundas. E é de cara, ele coloca o dedo na ferida, né? Existe uma tensão enorme em torno do perdão hoje em dia. E ele usa uns exemplos de instigantes. Por exemplo, ele fala da Comissão de Verdade e Reconciliação na África do Sul, liderada pelo Desmond Tutu. Ah, sim, um momento histórico importantíssimo. A ideia era oferecer anistia aos caras que cometeram violência durante a apartheid em troca de uma confissão pública. Mas isso gerou um debate enorme. Será que isso era justiça de verdade ou só estava passando pano para crimes horríveis? Essa é a questão, né? Onde fica o limite entre o perdão e a impunidade. Vokela não foge dessas polêmicas e é isso que torna o livro tão interessante. Ele vai além, explorando as críticas do movimento Black Lives Matter à cultura do perdão. Para alguns, essa ênfase no perdão acaba silenciando as vítimas e perpetuando sistemas de opressão. Exato. E tem também o movimento #MeToo, que trouxe de volta à tona a questão do perdão em casos de abuso. Muitas vítimas se sentiram pressionadas a perdoar seus agressores, o que levanta uma questão importante. Será que o perdão, quando cobrado ou imposto, não acaba protegendo quem está no poder e perpetuando a injustiça? O Kelly usa a história da Freya Diana Ortiz para ilustrar esse ponto. Ela foi sequestrada, torturada e estuprada por militares na Guatemala. E o mais absurdo, os torturadores pressionavam ela a perdoá-los, dizendo que isso era o que uma boa freira faria. Dá para imaginar a crueldade. É de partir o coração. A gente percebe que essa pressão por um perdão incondicional é super problemática, porque ignora completamente a dor da vítima e a necessidade de justiça. Pois é. E o Keller deixa claro, o perdão não pode ser usado como ferramenta para silenciar as vítimas ou minimizar a gravidade do que aconteceu. Exatamente. O perdão não pode ser usado como um instrumento de controle ou manipulação. Outro caso que o livro traz é o dos pais de Kinsey Dirksen, uma menina que foi brutalmente assassinada. Eles sofreram uma pressão enorme para perdoar o assassino da filha, Nossa. o que gerou um dilema moral. É. Até que ponto a vítima ou a família dela deve se sentir obrigada a perdoar, principalmente quando a justiça ainda não foi feita? É uma pergunta que não tem resposta fácil, né? E o que ele não tenta dar respostas prontas. Ele nos convida a refletir sobre os diferentes modelos de perdão que existem por aí. E como esses modelos podem ser distorcidos e usados para manipular as pessoas. Para nos ajudar nessa reflexão, ele usa a parábola do servo impiedoso, que Jesus conta em Mateus 18.21-35. Assim, uma parábola poderosa. É aquela história do servo que devia uma fortuna ao rei e implorou por perdão. O rei, por compaixão, perdoou a dívida. Mas aí vem a reviravolta. É aí que a história fica interessante. O servo, que tinha acabado de se livrar de uma dívida gigantesca, se recusa a perdoar uma dívida bem menor de um colega. Que ironia, né? Total. Essa parábola escancara a hipocrisia humana. E como é difícil perdoar, mesmo quando a gente mesmo é perdoado por Deus, de uma dívida infinitamente maior. Dos pecados. E o Keller usa essa parábola como ponto de partida para desconstruir 3 modelos de perdão que são comuns à nossa cultura: o perdão incondicional, o perdão transacional e a recusa em perdoar. Ele argumenta que nenhum desses modelos reflete o verdadeiro significado do perdão cristão. O perdão incondicional, como no caso da Diana Ortiz, pode ser usado para silenciar as vítimas, como se a justiça não importasse. Já o perdão transacional, lembra dos pais da Candace? Sim. Transforma o perdão numa moeda de troca. Eu te perdoo se você fizer tal coisa. E a recusa em perdoar, embora compreensível em muitos casos, principalmente quando tem abuso de poder envolvido, pode acabar nos prendendo no ciclo de amargura e ressentimento, impedindo a cura e a reconciliação. A partir dessa crítica aos modelos mais comuns de perdão, o Keller nos convida a redescobrir o significado do perdão à luz da parábola do servo impiedoso. Ele argumenta que o perdão, na sua essência, é um ato de graça e misericórdia inspirado na experiência do perdão divino. Ele usa a história do Tom, um investidor que perdeu milhões por causa de um amigo que o enganou. Uma história que mostra como o perdão pode ser desafiador na vida real. Com uma versão moderna da parábola, sabe? Nos coloca frente a frente com o desafio do perdão na vida real. O que essa história nos mostra é que a nossa capacidade de perdoar está diretamente ligada à nossa experiência do perdão de Deus. Se a gente não entende a profundidade da graça que a gente recebe, fica difícil estender essa graça para os outros. Aí surge a pergunta:
Como podemos receber o perdão de Deus e deixar que essa experiência transforme a nossa maneira de perdoar? E aí o Keller se aprofunda nesse tema, né? Ele explora as nuances do arrependimento e da fé e como esses conceitos se conectam ao perdão. Ele argumenta que o arrependimento genuíno é essencial para recebermos o perdão de Deus. Mas o que é arrependimento na prática? É só sentir culpa pelos nossos erros. O Keller vai além dessa visão superficial de arrependimento. Para ele, o arrependimento verdadeiro envolve reconhecer a gravidade dos nossos pecados contra Deus, confessá-los com sinceridade e, o mais importante, buscar a transformação do nosso comportamento pela graça divina. E a fé onde entra nessa história. Boa pergunta. O Keller explica que fé não é só acreditar que Deus existe, mas confiar em Jesus Cristo como o único Salvador, que pode nos reconciliar com Deus por meio da sua morte na cruz. Ele desmistifica a ideia de que a fé é um sentimento mágico ou uma crença cega. Para ele, a fé autêntica se manifesta na obediência à palavra de Deus e em um relacionamento pessoal com Jesus, que nos liberta do poder do pecado e nos capacita a viver uma vida nova, uma vida transformada pelo perdão. E essa experiência libertadora de receber o perdão de Deus abre espaço para cura e para um novo começo. É como se tirasse um peso enorme das nossas costas. É verdade, o mais importante. Quando a gente experimenta essa graça de Deus, a gente é capacitado a estender essa mesma graça para os outros. O perdão deixa de ser uma obrigação e se torna um transbordamento do amor que a gente recebe. O Keller ilustra esse ponto com a história do Hashim, um ex-membro de gangue que foi baleado e ficou paraplégico. Em meio à dor e ao desejo de vingança, ele teve uma experiência profunda com o perdão de Deus, que transformou completamente a vida dele. É uma história inspiradora. Ele percebeu que se vingasse do seu agressor, estaria se colocando no mesmo nível de pecado e violência que o havia aprisionado por tanto tempo. É verdade, uma decisão corajosa, né? Com certeza. Mas e um perdão a si mesmo? Muitas vezes, a pessoa mais difícil de perdoar somos nós mesmos. Carregamos fardos de culpa e remorso por erros do passado, e isso nos impede de seguir em frente com paz interior. Como lidar com isso? O Keller explora essa questão com muita sensibilidade, desconstruindo a ideia do auto-perdão como um processo puramente psicológico. Ele argumenta que a raiz da nossa incapacidade de nos perdoar está na falta de compreensão do perdão de Deus. Para ilustrar a angústia da culpa não resolvida, ele usa a história de Joseph K., personagem do livro O Processo de Kafka. Lembra da história. O Joseph K. é preso e acusado de um crime que ele nem sabe qual é. Ele passa o livro inteiro tentando se defender e provar sua inocência sem sucesso. É uma angústia terrível. E o Keller argumenta que a única maneira de se libertar dessa angústia é buscando o perdão de Deus, que é completo e incondicional. A gente não pode se perdoar daquilo que Deus já nos perdoou. A cruz de Cristo é a prova definitiva do amor de Deus por nós, e é nesse amor que encontramos a verdadeira cura para as feridas da culpa e da vergonha. Ele nos convida a abandonar a busca por um auto-perdão ilusório e a nos entregar a graça de Deus, que nos purifica de todo pecado e nos capacita a viver em liberdade e paz. Mas como saber se a culpa que a gente sente é verdadeira ou falsa? Afinal, existem situações em que a culpa é justificada e a gente precisa assumir a responsabilidade pelos nossos erros. Como diferenciar esses dois tipos de culpa? O Keller nos ajuda a fazer essa distinção que é crucial. Ele explica que a culpa verdadeira se baseia na transgressão da lei moral de Deus, revelada em sua palavra. É consciência de que a gente errou e precisa do perdão divino para ser restaurado. Essa culpa nos leva ao arrependimento genuíno e à busca por mudança. Já a culpa falsa é aquela imposta por expectativas irreais, padrões sociais opressores ou por uma visão distorcida de nós mesmos e de Deus. É como se a gente carregasse um peso que não nos pertence. E essa culpa nos aprisiona num ciclo de autocondenação, impedindo que a gente experimente a liberdade e a alegria do perdão. Para se livrar da culpa falsa, o Keller nos convida a confrontar as mentiras que acreditamos sobre nós mesmos e sobre Deus. Ele nos encoraja a buscar a verdade em Jesus Cristo, que nos liberta de toda a condenação e nos acolhe com amor incondicional. É como se ele dissesse: deixa esse peso comigo, você está livre. Que mensagem libertadora. O Keller ilustra essa diferença entre culpa verdadeira e falsa com o exemplo de duas mães que ele aconselhou. Ambas tinham problemas com seus filhos adolescentes, mas reagiam de maneira diferente à culpa que sentiam. Interessante. Uma das mães reconheceu sua parcela de responsabilidade na situação, perdoou o marido pelas falhas e buscou a Deus por sabedoria para lidar com os desafios da maternidade. Já a outra mãe se afundou em culpa e autopiedade, culpando a si mesma e ao marido pelos problemas do filho, o que acabou destruindo o relacionamento familiar. Essa história mostra como a maneira que a gente lida com a culpa impacta profundamente as nossas vidas e os nossos relacionamentos. Se a gente se recusa a perdoar a si mesmo e aos outros, a culpa nos domina, impedindo a cura e a restauração. O Keller nos convida a confrontar a culpa com honestidade e coragem,
buscando o perdão de Deus para vivermos em liberdade e paz interior. Ele nos lembra que o perdão não é um prêmio pela nossa perfeição, mas um presente da graça de Deus que nos transforma e nos capacita a perdoar. É como se a área nos dissesse: você não precisa ser perfeito para ser amado. Eu te perdoo e você pode perdoar também. Para ilustrar o poder transformador do perdão de Deus, o Keller conta a história de José perdoando seus irmãos, que o tinham traído e vendido como escravo. É uma história emocionante que nos mostra a grandeza do perdão e a capacidade que ele tem de curar feridas profundas e restaurar relacionamentos. É verdade. O mais incrível é que o José não perdoou seus irmãos por obrigação ou por pressão social. Ele os perdoou porque tinha experimentado a graça e a misericórdia de Deus na própria pele. Imagine só a força desse perdão. Ele reconheceu que seus irmãos, apesar de terem errado feio, eram falhos e precisavam de perdão, assim como ele. E foi essa compaixão, inspirada na sua experiência com Deus, que o impulsionou a perdoar e a restaurar o relacionamento com eles. O Keller usa essa história para nos mostrar que o perdão verdadeiro não é um ato de fraqueza, mas de força e coragem. É a escolha de romper o ciclo de vingança e oferecer graça e misericórdia, mesmo quando é difícil. E se o José conseguiu perdoar a traição de seus irmãos, que o venderam como escravo, podemos ter certeza de que o perdão está ao nosso alcance. Mimem sto pressuposto diz que a selzei prinu tamidam, tadera. É verdade. Essa história nos enche de esperança. Mas e quando a gente se sente incapaz de perdoar? Quando a dor é tão profunda que o perdão parece impossível? O Keller não ignora essa realidade, ele sabe que a gente é humano, que tem limites. Ele nos mostra que o perdão é um processo que pode levar tempo e exigir muito esforço. Mas ele nos lembra que Deus compreende a nossa luta e está pronto a nos ajudar a perdoar. Ele nos convida a entregar nossas feridas a Deus em oração, pedindo que Ele nos cure e nos capacite a perdoar, mesmo quando a gente não sente vontade. Ele nos assegura que o perdão é um caminho de cura e libertação, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Mas uma dúvida que muita gente tem é: qual a relação entre perdão e justiça? Será que perdoar alguém significa ignorar o erro que foi cometido ou deixar de lado a busca por justiça? Essa é uma questão crucial, né? E o Keller aborda isso com muita profundidade, mostrando que perdão e justiça não são ideias que se excluem. Na verdade, o perdão cristão busca tanto a reconciliação entre as pessoas envolvidas quanto a restauração da justiça. Perdoar alguém não significa negar a gravidade do erro cometido ou isentar o ofensor das consequências de seus atos. O Keller explica que o perdão se concentra no relacionamento entre as pessoas, enquanto a justiça lida com a violação da lei moral e a necessidade de reparação. Ambas são importantes para a cura e a restauração da comunidade. Para ilustrar essa relação entre perdão e justiça, ele usa o exemplo da Rachel Den Hollander, uma das vítimas do Larry Nassar. Médico da equipe olímpica de ginástica dos Estados Unidos, que foi condenado por abuso sexual. A Rachel, mesmo tendo sofrido abusos terríveis, escolheu perdoar o Nassar. Mas isso não significou que ela se calou diante da injustiça. Ela denunciou os crimes, lutou por justiça para si mesma e para as outras vítimas e testemunhou contra ele no tribunal. O perdão oferecido pela Rachel não invalidou a necessidade de justiça e responsabilização pelos crimes. Pelo contrário, o perdão a libertou do ciclo de amargura e vingança, permitindo que ela buscasse a justiça com mais força e clareza. O Keller argumenta que o perdão cristão é um ato de coragem e compaixão, que reconhece a humanidade do ofensor, sem negar a gravidade do erro. É a escolha de oferecer graça e misericórdia sem abrir mão da busca por justiça e reparação. Ele nos lembra que Deus é um Deus de justiça e de amor. Ele perdoa nossos pecados, mas também nos chama a responsabilidade pelos nossos atos. E nos convida a buscar justiça para todos, especialmente para os mais vulneráveis. Mas na prática, como a gente faz para estender o perdão a quem nos feriu? Como colocar em prática esse princípio tão desafiador, mas ao mesmo tempo tão libertador? No próximo episódio, vamos desvendar esse mistério. O Keller nos dá um mapa com dicas práticas para trilhar o caminho do perdão. E aí, o que você achou dessa primeira parte? Quais insights te impactaram mais? Compartilhe suas reflexões nos comentários e continue essa conversa com a gente. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a segunda parte do nosso mergulho em perdoar. Até lá! Até a próxima! No nosso último mergulho no livro Perdoar, do Timothy Keller, a gente explorou os desafios do perdão na sociedade de hoje, né? Vimos como é importante redescobrir o verdadeiro significado do perdão cristão e como a experiência do perdão de Deus é fundamental para a nossa capacidade de perdoar os outros. E como essa experiência nos liberta da culpa e do medo, abrindo espaço para a cura e para a reconciliação. É verdade. A história de José perdoando seus irmãos é um exemplo incrível do poder transformador do perdão. Me fez pensar em como, muitas vezes, a gente guarda mágoas e ressentimentos por coisas muito menores do que a traição que José sofreu. É um convite para reavaliarmos as nossas próprias dificuldades em perdoar. Sem dúvida.
A história de José nos mostra que o perdão é possível, mesmo nas situações mais extremas, quando a gente se conecta com a graça e a misericórdia de Deus. Mas, como você mencionou, a maioria de nós enfrenta desafios em perdoar ofensas menores, do dia a dia. E o Keller também nos orienta sobre isso. Sim, lembra que ele fala sobre como, em algumas situações, simplesmente deixar passar a ofensa já é uma forma de perdão. Mas como saber quando a gente deve deixar para lá e quando a gente deve, de fato, confrontar a pessoa que nos feriu? Essa é a questão. O Keller nos ensina que o discernimento é fundamental nesse processo. Ele destaca que se a ofensa for pequena ou não intencional, e se não houver um padrão de comportamento ofensivo por parte da pessoa, o melhor a fazer pode ser, de fato, simplesmente deixar para lá. É como se a gente escolhesse não dar espaço para aquela ofensa crescer dentro da gente, sabe? Mas essa ofensa me machucou de verdade. Mesmo que não tenha sido intencional, eu não posso simplesmente fingir que nada aconteceu. Às vezes a gente precisa colocar para fora o que está sentindo, né? Com certeza, você tem toda a razão. Nesses casos, o Keller sugere que a gente avalie a situação com cuidado e, se necessário, converse com a pessoa, explicando como a gente se sente e buscando a restauração do relacionamento. Mas ele ressalta: é preciso fazer isso com humildade, sem arrogância ou desejo de vingança. O objetivo é a cura, não a retaliação. Acho que a gente precisa se lembrar que todos nós erramos e às vezes magoamos os outros, mesmo sem querer. E se a gente quer ser perdoado quando erra, a gente precisa estar disposto a perdoar também. É como se fosse um ciclo, né? A gente recebe perdão e oferece perdão. Exatamente. E essa disposição para perdoar se torna mais fácil quando a gente experimenta o perdão de Deus nas nossas próprias vidas. Aí, o perdão deixa de ser um fardo e se torna um transbordamento da graça que a gente recebe. É como se a gente perdoasse não por obrigação, mas por gratidão pelo perdão que a gente recebe de Deus. O Keller menciona os ensinamentos de Jesus sobre o perdão em Mateus 5,18, que falam sobre como lidar com a ira e buscar a reconciliação com aqueles que nos ofenderam. Mas confesso que esses textos sempre me deixaram um pouco confusa. Como, na prática, a gente pode aplicar esses ensinamentos? É verdade. Esses ensinamentos podem parecer complexos à primeira vista. Mas o Keller os destrincha de uma maneira muito clara e prática, nos mostrando como a gente pode viver o perdão no dia a dia. Ele destaca que se alguém pecar contra nós, o primeiro passo é ir até a pessoa em particular e confrontá-la com amor e respeito. É dar a ela a chance de reconhecer o erro e pedir perdão, sem expor a situação para outras pessoas. Mas e se a pessoa não quiser me ouvir? Ou se ela negar o erro cometido? E se ela não estiver pronta para pedir perdão? Se a pessoa não estiver disposta a reconhecer o erro, o Keller sugere que a gente busque a ajuda de outras pessoas, como amigos em comum ou líderes espirituais, para mediar a situação e ajudar na reconciliação. A ideia é ter alguém que possa ajudar a construir pontes entre as partes, sabe? Facilitando o diálogo e a busca por um entendimento. E se, mesmo assim, a pessoa se recusar a pedir perdão ou mudar de atitude? E se a gente tentar de tudo e o relacionamento continuar rompido? O que fazer? Em último caso, Keller nos lembra que Jesus instruiu a levar a questão para a igreja para que a comunidade possa ajudar na restauração do relacionamento. É importante lembrar que o objetivo final é a reconciliação e a cura, tanto para quem ofendeu quanto para quem foi ofendido. A comunidade cristã tem um papel importante em acolher as pessoas, em oferecer apoio e em ajudar a trilhar o caminho do perdão e da restauração. Esses passos que o Keller apresenta me lembram a história de Corrie ten Boom, que você mencionou no episódio anterior. Ela foi prisioneira num campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial e, anos depois, se viu frente a frente com um dos seus torturadores, que havia se convertido ao cristianismo e pedia perdão pelos seus atos. Sim. É uma história emocionante. A Corrie, mesmo tendo sofrido horrores nas mãos daquele homem, sentiu o impulso de perdoá-lo, inspirada pelo exemplo de Cristo que perdoou aqueles que o crucificaram. Mas ela confessa: não foi fácil estender a mão e oferecer o perdão. Foi uma luta interior, uma batalha entre a dor do passado e a força do perdão. Ela descreve como, no momento em que apertou a mão do ex-torturador, sentiu uma corrente de amor e perdão fluindo do seu coração para o dele. É como se o perdão tivesse quebrado as correntes do ódio e do ressentimento, abrindo espaço para a cura e para a reconciliação. Que imagem poderosa, né? É, de arrepiar. Essa história nos mostra que o perdão, mesmo nas situações mais extremas, é possível quando a gente se abre para a graça de Deus e permite que ela transforme os nossos corações. O perdão não apaga o passado, mas nos liberta do seu poder sobre nós. Mas, voltando às questões práticas, o Keller oferece algumas dicas bem úteis para a gente colocar o perdão em ação no dia a dia. Ele fala da importância da gente ir diretamente à pessoa que nos feriu, de sermos específicos ao descrever a ofensa e de evitar generalizações, como você sempre faz isso ou você nunca me escuta. Exatamente. Ser específico ao descrever a ofensa ajuda a evitar mal-entendidos e facilita a comunicação. É como se a gente dissesse: olha, quando você fez isso, eu me senti assim, Toy.
E o Keller também nos alerta sobre a necessidade da gente ser paciente, pois o processo de perdão pode levar tempo, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. É preciso dar tempo ao tempo, respeitar o ritmo de cada um. E ele também fala da importância da gente perdoar pelas razões certas, né? Não por obrigação, por pressão social, mas por amor a Deus e ao próximo. Sem dúvida. O perdão verdadeiro é um ato de amor, que brota de um coração transformado pela graça de Deus. Não é algo que a gente faz por mérito próprio, mas por reconhecermos a nossa própria necessidade de perdão e o amor imerecido que a gente recebe de Deus. É como se a gente dissesse: eu te perdoo porque Deus me perdoou primeiro. O Keller também nos adverte sobre os perigos do pseudo-perdão, que na verdade é uma forma disfarçada de manipulação ou controle. Ele nos ensina a diferenciar o perdão autêntico, que libera e restaura, do perdão falso, que aprisiona e sufoca. É como se a pessoa dissesse: eu te perdoo, mas... E aí vem uma lista de condições ou exigências. Esse não é o perdão que liberta, mas o perdão que controla. O Keller nos alerta para a necessidade da gente estar atento aos nossos próprios motivos e de buscarmos a Deus por sabedoria e discernimento para perdoar de maneira genuína e libertadora. O Keller também nos lembra que o perdão não significa esquecer o que aconteceu ou negar a dor que a gente sofreu. É possível perdoar alguém sem minimizar a ofensa ou fingir que nada aconteceu? A gente perdoa, mas a memória do que aconteceu pode continuar presente. Exatamente. O perdão não apaga o passado, mas nos liberta do seu poder sobre nós. É a escolha de seguir em frente com a vida, sem carregar o peso da amargura, do ressentimento e do desejo de vingança. É como se a gente dissesse: eu não vou deixar que essa ofensa me defina ou me aprisione no passado. Mas como a gente pode fazer isso na prática? Como lidar com as lembranças dolorosas e com a tendência da gente remoer o passado? Às vezes, as lembranças voltam com força total, né? E a gente fica preso naquele ciclo de dor e raiva. O Keller nos ensina que o perdão é um processo que exige esforço e disciplina. Ele sugere que a gente busque a Deus em oração, pedindo que Ele nos ajude a perdoar e a lidar com as emoções negativas que surgem quando as lembranças do passado nos assombram. É como se a gente dissesse a Deus: Senhor, me ajuda a perdoar, me liberta dessa dor, me cura dessas feridas. Ele nos encoraja a confrontar os pensamentos negativos e a substituí-los por verdades da palavra de Deus que nos lembram do amor, da graça e do perdão que a gente encontra em Cristo. A Bíblia nos oferece um arsenal de armas para combater os pensamentos que nos aprisionam, sabe? Versículos que nos lembram da grandeza do amor de Deus e do poder do perdão. E o Keller também nos incentiva a buscar ajuda profissional se a gente tiver com dificuldades em perdoar ou se as feridas do passado estiverem nos impedindo de viver uma vida plena e saudável. A gente não precisa carregar esse fardo sozinho, sabe? Existem psicólogos, conselheiros, terapeutas que podem nos ajudar nesse processo de cura e libertação. Ele nos lembra que a gente não precisa carregar esse fardo sozinho. Deus está pronto para nos ajudar e existem pessoas capacitadas para nos auxiliar nesse processo de cura e libertação. É como se ele dissesse: eu estou com você, não tenha medo de pedir ajuda. O Keller destaca a importância da gente ter compaixão por nós mesmos, reconhecendo que somos humanos, falhos e sujeitos a erros. Ele nos convida a abandonar a autocondenação e a nos entregar ao amor de Deus, que nos aceita incondicionalmente, mesmo na nossa imperfeição. É como se ele nos dissesse: você não precisa ser perfeito para ser amado, eu te amo do jeito que você é. Ele nos ensina que a verdadeira liberdade se encontra em Cristo, que nos liberta da culpa e do medo e nos capacita a viver uma vida nova, marcada pelo perdão e pela reconciliação. E o Keller nos encoraja a perseverar na busca pelo perdão, confiando que Deus está trabalhando em nós, nos moldando à imagem de Cristo, que é o exemplo máximo de perdão e amor sacrificial. Mas e se a pessoa que eu preciso perdoar já morreu? Como eu posso perdoar alguém que não está mais presente para ver o meu perdão ou pedir perdão pelos seus atos? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, né? Como perdoar quem já partiu? Verdade. O Keller reconhece que essa é uma situação delicada, que pode gerar muita dor e frustração. Ele nos lembra que o perdão não depende da resposta da outra pessoa. É um ato que a gente faz, em primeiro lugar, para o nosso próprio bem, para a gente se libertar do passado e seguir em frente com a vida. A gente perdoa para se libertar, para se curar, para encontrar paz. Ele sugere que a gente expresse o nosso perdão em palavras, escrevendo uma carta para a pessoa que já morreu, ou verbalizando nossos sentimentos num momento de oração e entrega a Deus. É como se a gente colocasse para fora tudo que está guardado dentro da gente, sabe? A dor, a mágoa, o perdão. O Keller também nos encoraja a buscar a ajuda de um conselheiro ou terapeuta para nos auxiliar nesse processo de luto e perdão, se a gente tiver com dificuldades em lidar com a situação. Às vezes a gente precisa de ajuda profissional para processar as emoções, para entender o que está acontecendo dentro da gente e para encontrar caminhos de cura.
Ele nos lembra que Deus é um Deus de amor e compaixão, que compreende a nossa dor e está pronto para nos consolar e nos ajudar a encontrar a paz interior, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Deus está com a gente em todos os momentos, nos momentos de alegria e nos momentos de dor. E para finalizar essa segunda parte do nosso mergulho no livro Perdoar, eu gostaria de deixar mais uma pergunta para você refletir. Qual é o passo que você pode dar hoje para trilhar o caminho do perdão? O que você pode fazer agora para se libertar do passado e viver uma vida mais leve e feliz? Lembre-se, o perdão é uma jornada que exige tempo, esforço e a graça de Deus. Mas é um caminho que vale a pena ser percorrido, pois nos conduz à liberdade, à cura e à plenitude da vida que Deus tem para nós. No próximo episódio, a gente vai explorar a fundo a relação entre perdão e reconciliação e como o perdão pode transformar não só as nossas vidas individuais, mas também a sociedade como um todo. Não perca! Nos nossos 2 últimos mergulhos no livro Perdoar, do Timothy Keller, a gente explorou os desafios do perdão, né? Vimos como o perdão é muitas vezes distorcido e como a experiência do perdão de Deus é fundamental para perdoarmos os outros e a nós mesmos. Esses 2 primeiros mergulhos realmente nos levaram para águas profundas. Mas em meio a essas reflexões, o que mais me marcou foi essa ideia de que o perdão é um processo, uma jornada que, apesar de exigir esforço, nos conduz a uma liberdade incrível. Aquela história da Corrie ten Boom perdoando o carcereiro nazista é de tirar o fôlego. Sem dúvida. A história da Corrie ten Boom é um exemplo poderoso de compaixão e superação, mostrando que o perdão é possível mesmo em situações que parecem humanamente impossíveis. Mas, como vimos, o perdão não se limita a atos grandiosos. Ele se manifesta também nas pequenas coisas, nas relações do dia a dia. E é aí que muitas vezes encontramos os maiores desafios. E é justamente aí que o livro do Keller se torna ainda mais relevante. Ele nos equipa com ferramentas práticas para lidarmos com as mágoas, os ressentimentos, as pequenas ofensas que, se não forem tratadas, podem se transformar em feridas profundas e prejudicar os nossos relacionamentos. Exato. O Keller nos ensina que o perdão não é um evento único, mas um processo que pode levar tempo e exige muita paciência e compaixão, tanto conosco mesmos quanto com a pessoa que a gente precisa perdoar. E ele também destaca a importância de buscarmos a ajuda de Deus nesse processo, né? Porque, no fundo, o perdão é um ato sobrenatural que vai além das nossas capacidades. Sozinhos, a gente é incapaz de perdoar de forma genuína e libertadora. Verdade. A gente precisa da graça de Deus para curar as feridas do passado, romper as correntes do ódio e do ressentimento e nos capacitar a amar como Cristo nos amou. Falando em Cristo, Keller explora a conexão entre o perdão e a cruz, mostrando como a morte de Jesus é o exemplo máximo de perdão sacrificial. Como você vê essa relação? A cruz é o centro do cristianismo e o perdão é o seu coração pulsante. Na cruz a gente vê o amor de Deus se manifestando de forma radical e incondicional. Jesus, mesmo sendo inocente, assumiu a culpa pelos nossos pecados, suportou a ira de Deus em nosso lugar e nos ofereceu perdão pleno e gratuito. Como se a cruz fosse a ponte que nos conecta com o perdão de Deus, nos libertando da condenação e abrindo o caminho para uma nova vida. Exatamente. E essa nova vida é marcada pelo perdão. Quando a gente experimenta o perdão de Deus em sua plenitude, a gente é capacitado a perdoar os outros, não por obrigação, mas por um transbordamento da graça que a gente recebe. É como se o perdão de Deus fluísse através de nós, alcançando outras pessoas. Mas quando a gente perdoa alguém e essa pessoa continua nos magoando, existe um limite para o perdão. Até quando a gente deve perdoar. O Keller reconhece que essa é uma questão complexa e desafiadora. E ele nos lembra que o perdão não significa a gente ser passivo diante do erro ou permitir que continue abusando da gente. Perdoar não significa negar a necessidade de justiça ou de proteção. Lembra que ele fala da importância da gente estabelecer limites saudáveis nos relacionamentos para que o perdão não abra espaço para novos abusos? É como dizer, eu te perdoo, mas isso não significa que eu vou permitir que você me machuque novamente. Exatamente. O perdão não anula a necessidade da gente ter sabedoria e discernimento para lidar com situações delicadas, para nos proteger e para proteger aqueles que a gente ama. Em alguns casos, o perdão pode significar se afastar de um relacionamento tóxico, por exemplo. Mas, mesmo nesse afastamento, o perdão pode estar presente, libertando nosso coração do ressentimento. E ele também destaca que perdão é um processo e que, em alguns casos, a reconciliação pode levar tempo e exigir muito esforço de ambas partes. Sem dúvida. O perdão não é uma fórmula mágica que resolve todos os problemas instantaneamente. É uma jornada que exige paciência, perseverança e a graça de Deus agindo em nossos corações. É como uma semente que a gente planta e que precisa de tempo para crescer e dar frutos. O Keller também nos lembra que o perdão não depende da resposta da outra pessoa. A gente pode perdoar alguém, mesmo que essa pessoa não esteja arrependida ou não queira se reconciliar com a gente. Com certeza. O perdão é um ato que a gente faz, em primeiro lugar, para o nosso próprio bem, para a gente se libertar do passado e seguir em frente com leveza e paz interior.
A resposta da outra pessoa é importante, mas não é o fator determinante para o nosso perdão. Mas como a gente pode ter certeza de que perdoa alguém de verdade? Como saber se o perdão está enraizado no nosso coração ou se é apenas uma fachada? O Keller nos convida a examinar os nossos sentimentos e pensamentos em relação à pessoa que a gente precisa perdoar. Se a gente ainda sente raiva, amargura ou desejo de vingança, é sinal de que o perdão ainda não se concretizou no nosso coração. É preciso honestidade para reconhecer o que ainda está preso dentro da gente. E ele também nos encoraja a observar as nossas ações. Se a gente evita a pessoa, fala mal dela pelas costas ou se alegra com seu sofrimento, é sinal de que o perdão ainda precisa ser cultivado no nosso interior. Nossas ações revelam a verdadeira condição do nosso coração. O perdão verdadeiro se manifesta em atitudes de amor, compaixão e reconciliação. É a escolha de desejar o bem da pessoa que nos feriu, de orar por ela, de buscar a restauração do relacionamento, na medida do possível. É como se o perdão abrisse um novo capítulo na história do relacionamento, um capítulo marcado pela graça e pela esperança. E o Keller também nos alerta sobre os perigos do pseudo-perdão, que, na verdade, é uma forma de manipulação ou controle disfarçada de bondade. Ele nos ensina a discernir entre o perdão autêntico, que liberta e restaura, e o perdão falso, que aprisiona e sufoca. Exatamente. É preciso ter cuidado para a gente não usar o perdão como uma forma de controlar o outro, de fazê-lo se sentir culpado ou inferior. O perdão verdadeiro liberta, cura, restaura. O perdão falso manipula, controla, aprisiona. Para finalizar esse nosso último mergulho no livro Perdoar, queria destacar a mensagem central da obra. O perdão é um dom de Deus que nos transforma e nos capacita a viver uma vida mais plena e significativa. O perdão não é fácil, é uma escolha que exige esforço, disciplina e a graça de Deus agindo em nossos corações. Mas é uma escolha que vale a pena, pois nos liberta do passado, cura as feridas da alma e abre caminho para um futuro de paz, alegria e relacionamentos saudáveis. E que essa mensagem ecoe em nossos corações, nos inspirando a trilhar o caminho do perdão e a experimentar o poder transformador da graça de Deus em nossas vidas. E não deixem de continuar a conversa nos comentários. Compartilhem suas reflexões, suas experiências e suas dúvidas sobre o perdão. Afinal, estamos todos juntos nessa jornada. E para quem ainda não leu o livro Perdoar, de Timothy Keller, fica a nossa dica. É uma leitura rica e desafiadora, que nos convida a repensar o significado do perdão e a experimentar a sua força transformadora em nossas vidas e relacionamentos. E com essa dica, a gente encerra nosso Deep Dive de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa e que ela inspire vocês a buscarem o perdão e a viverem em liberdade e paz. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. E que a graça e a paz de Deus estejam com vocês.